Muito bem, queridos, a palavra hoje não podia ser diferente, assentada na pessoa do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Você conseguiu mentalizar o Senhor Jesus enquanto adorava, irmão? Ninguém jamais viu o Senhor, nós não vimos o Senhor. Mas é certo que pelo Espírito, você sente, Você gera na sua mente uma projeção, uma imagem na sua mente de como será o Senhor, como ele seria, Ainda que você não possa definir seu rosto, os detalhes do seu rosto, mas você pensa em Jesus. Você conseguiu imaginar Jesus sentado à destra do Pai no céu? O trono dele? Muito bem, queridos, Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. O Pai deu tudo a ele. Mas nessa noite eu quero esmiuçar, levar a igreja a pensar num outro aspecto da pessoa de Jesus, o qual devemos imitar. Existe um caráter em Jesus, um caráter de sacerdote. Jesus, Filho de Deus, o Verbo vivo, que se encarnou, ele foi reconhecido como muitas coisas aqui na terra. Ele foi chamado de mestre, porque ensinava. Ele foi reconhecido como profeta. Ele foi reconhecido como Senhor, como dono, Ele foi reconhecido como muitas coisas, até como rei. Mas existe um aspecto da vida de Jesus, e esse aspecto não é de menor importância, pelo contrário, é um aspecto que vai durar para sempre na vida do Senhor, que é o seu sacerdócio. Jesus também era sacerdote, um mediador. A palavra sacerdote significa mediador entre Deus e os homens. E é nesse aspecto que eu quero falar nessa noite, do Jesus mediador entre nós e o nosso Deus. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 5:43. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 43. O tema dessa nossa meditação é esse: o sacerdócio de Jesus na cruz. O sacerdócio de Jesus na cruz. Mateus 5, 43 até o 48. Que Deus me dê graça para que você entenda aquilo que Deus me conduziu na palavra. Eu acredito que vocês vão entender. Tenho certeza disso. Mateus 5, 43 a 48. Quantos estão com os olhos no texto? Diga amém. Quantos estão com os olhos no texto? Dizer obrigado, Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim para a gente. O próprio Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito. Quem quiser ler em voz alta com o pastor: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que foi dito. Verso 44, igreja. Eu, porém, vos digo. Quem é que está agora se pronunciando? Jesus. Jesus. Eu, Jesus, porém, vos digo. O que, irmãos? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Talvez a sentença mais difícil do Novo Testamento. Eu diria que nós entendemos essa frase de Jesus, essa ordem de Jesus, com a mente, com o intelecto, mas nós não conseguimos traduzir isso no âmago do nosso ser. Pensa em alguém que é teu inimigo, se você tiver inimigo, fora Satanás, fora o mundo espiritual, irmão? Estou falando de seres de carne. Quando Jesus está aplicando essa palavra, está falando do relacionamento entre os homens. Se você tem alguém que te persegue, alguém que te faz mal, às vezes é parente, às vezes é vizinho, às vezes é alguém no trabalho. Tem sempre um opositor, irmão? Tem sempre alguém que te persegue, fala mal. Agora pensa no que Jesus mandou você fazer. O que Jesus mandou? Você leu com a mente. Agora vamos pensar isso ali mais profundo. Vamos lá?
Amai o quê? Eu vos digo, Jesus está dizendo, eu porém vos digo, amem os seus inimigos. Tá bom para vocês, irmãos? Tu lembrou daquele que te faz mal, daquele que te persegue, daquele que te humilha, do que já te fez mal e continua fazendo? Jesus lança um grande desafio para a gente, não lança? Ame o seu inimigo. Não é Satanás e os anjos, demônios caídos, não. É gente de carne, seres humanos. E orai pelos que vos perseguem. Como é que é essa oração pelos que vos perseguem, irmão? Pode ter uma interpretação errada isso aí. Senhor, acaba com ele, Senhor. Desce o fogo nele, Senhor. Mata ele, Senhor. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui nesse ponto. Não é difícil, queridos. Não é difícil. Não é o contrassenso do senso comum. Qual é o senso comum? Odeie o seu inimigo. Está escrito aí. É o normal. Aí Jesus nos pede algo completamente anormal, difícil. Você conseguir gerar sentimento benigno para quem te faz mal. Você conseguir orar e pedir a Deus alguma coisa a favor de quem te persegue. Ser cristão não é fácil não, irmãos. Não é qualquer religião que pede isso. Pelo contrário, nós vimos hoje de manhã na escola dominical que no Islã não manda mal o inimigo, manda matar, passar a faca no pescoço. O Islã vai pelo natural. É inimigo? Corta o pescoço dele. Mas Jesus nos ensina uma coisa muito forte aqui, a gerar um sentimento diferente. Quero que você leia o restante dos versículos. É difícil, mas é o que Jesus mandou. Orai pelos que vos perseguem, verso 45. Vamos lá, irmãos. Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Jesus coloca diante de nós o desafio de sermos verdadeiros filhos de Deus, tendo o mesmo posicionamento de Deus, que embora saiba que tem gente ruim na terra, embora tenha muitos injustos, Deus continua dando a eles oportunidades. Deus dá a eles oxigênio, eles continuam caminhando, eles continuam trabalhando, recebendo provisões. Deus é benigno, paciente, misericordioso. E Jesus nos propõe ser semelhante a Deus o Pai. Verso 46. E aí o Senhor vai explicar. Vamos lá? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus está dizendo para nós, igreja, que tem de mais, que é de relevante, de bonito, e você amar quem te ama. Vamos colocar assim, é chumbo trocado. Você dá, recebe, dá, recebe, dá, recebe. Na verdade fica 0-0. Ou 1-1, fica empatado. Mas Jesus nos propõe uma coisa diferente. Nós conseguimos gerar um sentimento de compaixão, de misericórdia, por quem é sabidamente uma pessoa má. Por quem te faz mal, te persegue, fala mal de você. Amar quem te ama é fácil. Amar quem não te ama, que é o grande X da questão. Quer ser parecido com Deus? Quer ser semelhante a Jesus? Tem que fazer isso. Deus colocou essa proposição muito forte nessa semana.
Eu poderia falar nessa Santa Ceia de tantos outros aspectos, mas é isso que o Senhor está mandando eu falar para a igreja. Vou falar sobre liberar perdão, vou falar sobre você ter coração misericordioso igual ao Senhor, suportar afronta sem revidar. Grande desafio. Abra sua Bíblia agora, irmãos. Eu não li o 48, né? Parei no 47. Portanto, leia por favor esse último verso aí, 48. Portanto, sede vós o que, irmãos? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Durma com um barulho desse, igreja. Jesus não fala assim, sejam perfeitos como eu sou perfeito, eu, filho. Ele joga o nível lá para o céu. Ele fala assim, sejam vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. O Pai, o Deus Todo-Poderoso sentado no trono lá. Tem como para onde fugir não, igreja. Tem que ser perfeito como é o vosso Pai que está no céu, o Pai Celeste. Abra, por favor, sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 agora. Hebreus 5, verso 1. Falei para vocês que Jesus nos ensina a ter um olhar diferente. Lembram-se da mensagem que preguei no carnaval, aqui de manhã? Já esqueceram? Passou tanto tempo assim? Lembram quando eu falei a vocês que nós deveríamos ter um olhar diferente para o povo que estava lá celebrando o carnaval? Lembra agora? Que a gente costuma estigmatizá-los, demonizá-los e rejeitá-los no coração, quando na verdade devemos orar por eles, ter um coração mais condescendente, misericordioso, reconhecendo que esse povo anda em trevas e você está na luz. Então a tua posição é diferente. Você tem que ter uma posição mais misericordiosa com quem está perdido. Lembra agora um pouquinho da mensagem? Faz nem um mês, pô. Passou 3 domingos, já esqueceram a mensagem. Hebreus capítulo 5, verso 1, irmãos. Todo sacerdote é um mediador. Tem que ter misericórdia por causa da miséria humana. Os seres humanos andam na terra oprimidos, sobrecarregados. Se você, como filho de Deus, não compreende isso, você não está vendo o semelhante como o Pai vê. Se você age com o seu semelhante com o mesmo nível de repulsa, de dificuldade, você não está agindo como o Pai age. Você não está agindo como Jesus age. Olha o que está escrito em Hebreus 5:1, irmãos. O Senhor Jesus foi feito sumo sacerdote, mediador, a nosso favor. Quem quiser ler comigo, por favor, vamos lá? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. A favor de quem, irmãos? Dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Perceba que o autor dos Hebreus está fazendo alusão ao sacerdócio levítico, onde eram levantados sacerdotes homens que estavam ali para interceder diante de Deus pelos pecados dos homens. Esse é o papel do mediador do sacerdote. Agora olha que detalhe fantástico, irmãos. Verso 2, vamos lá? E é capaz de quê, irmão? Condoer-se dos ignorantes. Não passa correndo nesse versículo, não. Quero que você pare para pensar nisso. Todo sacerdote levantado por Deus, como seu representante para os homens, sendo ele homem também pecador, que nós somos pecadores, principalmente aí a comparação é com o sacerdócio de Levi, os descendentes de Arão, sendo eles também homens pecadores, mas na qualidade de sacerdote, eles têm que ter a capacidade de condoer-se
dos ignorantes. Condoer-se é sentir a dor do outro. Olhar para aquela pessoa que está errada e, ao invés de jogá-la no fogo, sentir compaixão por ela, porque ela é ignorante, porque ela não conhece a Deus. Quantos entenderam? Eu quero que essa frase aqui fique em destaque, porque você vai ver que Jesus fez isso. Jesus deu esse exemplo. Ele se condoeu dos ignorantes. E todo sacerdote tem que ter esse caráter. Não condenatório, mas de compaixão com o outro que é ignorante, que não conhece a Deus. Amém, povo santo? Condoer-se dos ignorantes e dos que erram, dos pecadores, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quantos podem dizer amém? Não é assim que somos, irmãos? Não é exatamente assim que somos? O Senhor nos chama para a sua família real, nos investe com a investidura sacerdotal, mas nós somos tão fracos às vezes, como qualquer outro que está aí fora. Então nós entendemos o que é fraqueza humana. Nós entendemos o que é a força do pecado. Quantos de nós é atraído pelos seus próprios erros, suas cobiças e erra? Então ser sacerdote não é se sentir superior à humanidade perdida. Ser sacerdote é reconhecer que, como homem, você também é fraco, tem fraquezas, e precisa ter misericórdia dos mais fracos. Quantos estão entendendo? Eu espero realmente em Deus que essa mensagem gere em você mudança de pensamento, só pelo Espírito. O que o homem não vai conseguir, o homem Damásio não vai conseguir, eu sei que a palavra é poderosa para ir na divisão da tua alma e do teu espírito. E é isso que eu peço a Deus, que a palavra penetre aí, ó. E você entenda que todos nós temos que nos condoer dos outros, sentir compaixão. Amém, queridos? Porque também ele está rodeado de fraquezas. Verso 3, igreja. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo, porque também pecador. Isso no sacerdócio levítico. E eu diria também no nosso sacerdócio. Só não se aplica a Jesus, porque não é pecador. Verso 4, igreja. Ninguém, pois, tome esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Verso 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 6, igreja. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, povo santo? Então eu falei que nós olhamos para Jesus de diversas formas. Olhamos para ele como mestre, olhamos para ele como profeta, olhamos para ele como filho de Deus, olhamos para ele como nosso Salvador. Mas Jesus é sacerdote para sempre, sumo sacerdote para sempre. Mesmo quando ele descer do céu e se sentar lá no trono em Sião, ele continuará tendo os dois ofícios, de rei e sumo sacerdote. Nunca Jesus deixará de ser sumo sacerdote. Nunca. E a palavra nos coloca na posição de investidura de sacerdotes também. Agora vamos falar de nós, igreja. Amém, queridos? Nós também fomos investidos disso. Jesus é o sumo sacerdote. Quero que você veja isso na palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5.
quando você foi conquistado por Cristo, se rendeu a Ele, você não foi apenas agraciado com o Santo Espírito para ser salvo. Você foi agraciado com o Santo Espírito para se tornar sacerdócio real. A igreja não prega muito isso aí fora, irmãos, que cada cristão é um sacerdote. Mas é o que a palavra de Deus diz. Acharam aí 1 Pedro 2,5? Então vamos tomar posse disso. Eu falei que nós temos que imitar Jesus. Ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós também participamos da mesma ordem sacerdotal. 1 Pedro 2,5, igreja, vamos lá, leia em voz alta, por favor, porque isso diz respeito à tua vida, a minha vida e a tua vida, vamos lá? Também vós mesmos, como que? Pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual, para quê? Para serdes sacerdócio santo. Diga assim: eu estou separado para o sacerdócio santo. Amém? O que significa? Repetir, né? Igual papagaio, só não adianta. Você está meditando o que você está ouvindo aí da palavra? A palavra está dizendo que nós fomos separados para um sacerdócio santo. Independente dos dons que Deus te der, independente da função que você exerça na terra, na igreja, todos nós somos separados para um sacerdócio santo. E se um sacerdote é mediador de Deus para os homens, todos nós representamos Deus e Jesus para a humanidade. Quantos podem dizer amém? Aí o negócio estreita para o nosso lado. Porque nós estamos acostumados a ouvir mensagens e pregações dizendo que você é o beneficiário. Somente. Ó, Jesus morreu por você. Olha, Jesus quer te salvar. Olha, você, né? Como é aquela canção horrorosa, Raridade? Você é mais raro que ouro de Ofir. Misericórdia. Tem 8 bilhões de seres humanos na Terra e você se acha a última bolacha do pacote. Aí tem uma tendência de ver a palavra, o Evangelho, terminando em nós, nos beneficiando, nos fazendo aqueles que recebem tudo. Quero que você entenda nessa noite que a palavra de Deus está dizendo ali a nosso respeito. Você não é um terminal das bênçãos de Deus. Você é um canal das bênçãos de Deus. Você é um mediador. O que Deus te dá é a favor dos homens. É para você ministrar para os homens. Quantos pode dizer amém? Muda o seu modo de pensar, igreja. Por isso não podemos ter ódio do inimigo, dos inimigos humanos. Porque você foi chamado para ministrar para eles. Se você tem inimigos humanos, pensa, seja ele quem for, parente, o seu patrão lá no emprego, se você tem inimigos humanos, significa que dificilmente você vai conseguir falar de Jesus para ele. É quase que impossível, se você não gosta dele. Como é que você vai apresentar o plano da salvação de Deus para ele? Você não gosta dele. Talvez você pense que ele não mereça Jesus. Ele não merece redenção. Ele não merece conversão. Queridos, nós somos mediadores entre Deus, Jesus e os homens. Fomos chamados para isso, em favor da humanidade. Então, até a pessoa que você acha que não merece, ela tem que ver, através de você, a manifestação da graça de Deus. Não somos um terminal em nós mesmos, nós somos um canal. Pensa de maneira servidora, como Jesus pensava.
Amém, povo santo? Será que vocês estão entendendo o que Deus está querendo mostrar a vocês nessa noite? Então vamos lá. Nós somos sacerdócio santo. A fim de quê, igreja? Está no verso 5, na metade. A fim de quê? Oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que as minhas orações subam diante do trono. O meu mediador salvador está lá, pegando tudo isso e oferecendo ao Pai. Vamos lá, queridos. Verso 9 agora. Pula o verso 6, 7 e 8. Só para encurtar um pouquinho. O contexto é maravilhoso. Se você quiser ler em casa o contexto inteiro. Verso 9, irmão. Vamos lá? Declara, por favor, porque isso é a nosso respeito. Vamos lá. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. O que mais? Sacerdócio real. A igreja moderna, aqui no Ocidente, no Brasil, não diz para os seus membros: cada um de vocês é um sacerdote real. Nós somos sacerdotes reais. Ou, em outra tradução, uma realeza sacerdotal. Real aí não é real de existência, de fato. Real aí é de realeza, de pertencer à realeza. É o grau da nossa nobreza. Então, na qualidade de sacerdote real, eu não posso ser um barraqueiro. Entendeu? Na qualidade de sacerdote real, eu não posso ser um encrenqueiro. Eu não posso causar tumulto na fila do banco, do mercado, no trânsito. Percebam que a gente comete um monte de erro nesse sentido. Quando você vê, você é tão carnal como o outro que não tem o Santo Espírito. Grita tão alto como o outro. Quer bater em alguém como o outro. Só que você não é como o outro. Você foi chamado para o sacerdócio real. Então, quando você estiver se expandindo, está se esparramando, lembra, eu vou pedir a Deus que te lembre isso nessa hora. Você é sacerdote real. Pertence à realeza. Entenderam? Existe uma postura para a realeza. Um protocolo. Nós não somos a ralé. Não podemos agir como qualquer um. Pareceu prepotente isso que eu falei, né, irmão? Mas é verdade. Se você é barraqueiro, você é ralé. Se você se esparrama e ninguém mais te junta, você é ralé. Se você grita com todo mundo, você é ralé. Você não é sacerdote real. Não está agindo como sacerdote real. Sabe o que a palavra de Deus chama a gente? Jesus chamou? Para sermos pacificadores. Então, irmão, presta atenção. A fila está demorando a andar. Já começou a murmuração da população toda. Você não pode botar a lenha na fogueira, irmão. Você não. É mesmo? Chama lá o gerente. Você não pode fazer isso não, irmão. Porque se rolar um barraco ali, se rolar um pugilato ali, sair na mão um com o outro ali, você jogou lenha na fogueira. Entenda isso em nome de Jesus. Estão entendendo? Vocês estão rindo porque vocês estão entendendo. Estão se imaginando no meio do barraco já. Irmão, você é sacerdote real, sacerdote da realeza. Você já viu algum... O único paralelo que nós temos é a rainha da Inglaterra. Você já viu ela perder a pose, irmão? Você já viu a realeza perder a pose? Os filhos da Diana, né, os príncipes, perderem a pose? Eles não podem se dar o luxo de perder a pose, eles são realeza. Entendem, queridos? Isso é bom para vocês, não vão esquecer mais. Quando se lembrar que estão no meio de um barraco, vocês vão lembrar aí, o pastor falou, eu sou sacerdote real.
não posso, eu não devo agir como qualquer um. Eu sou aquele que apazigua, aquele que traz paz. Não, calma, já vai andar a fila. Calma, não precisa chamar o gerente, não, vai dar tudo certo. Passa aqui na minha frente. Pode até tomar meu lugar aqui, né? Você é aquele que traz a paz para o ambiente, não aquele que joga a lena. É mesmo, chama lá, quebra tudo. Vamos quebrar tudo. Misericórdia. Tem cristão que age assim. Esquece quem ele é. Paramos aonde, irmãos? Vós, porém, sois raça eleita. Que mais? Sacerdócio real, nação santa. Que mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? A fim de proclamar o quê? As virtudes. Você é representante de Deus. Se você é barraqueiro, se você é violento, você não está representando Deus, porque Deus é misericordioso e paciente. Entendeu? Se você é cristão e se esparrama e sai na mão com os outros, você está longe de representar Deus e Jesus. Você é representante. A tua finalidade é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 21 agora. Você estava no 9, você vai pular agora, irmão. Não, é o verso 10, pastor. Não, mas eu não quero o verso 10. É o verso 21. Não vou poder estudar o livro de Hebreus todo, a primeira carta de Pedro toda. É Santa Ceia, daqui a pouco tem que servir a ceia. Verso 21, irmãos. Até o verso 25, vamos lá? Porquanto, para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Jesus, vocês têm mania de sair lendo o resto do versículo. Eu estou enfatizando aqui, o Senhor te deixou o quê? Exemplo. Como é que eu devo proceder? Eu tenho um exemplo de Jesus. Ele sofreu e vos deixou exemplo. Para quê, irmãos? Para seguirdes os seus passos. Do jeito que Jesus procedeu, eu assim devo proceder. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Agora leia o 23, que nós temos que imitar. Ele é o nosso exemplo, nós temos que imitá-lo nesse procedimento. O que nós temos que fazer, irmão? Verso 23. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristão não ameaça. Mesmo que tenha sofrido uma grande afronta, não revida a afronta, não ameaça. Você vai ver, eu vou te pegar. Você não pode fazer isso, irmão. Porque você é sacerdote real. Você tem que imitar Jesus. Não pode sair da sua boca ameaça. Você é um abençoador. Você é um representante do Deus misericordioso. Quando você revida mal com mal, aquela pessoa que você está em litígio, ela não vai conseguir ver Jesus em você. Não verá nunca. Enquanto você descer ao mesmo nível, não se verá a glória de Deus na sua face. E aquela pessoa, se tiver que ser salva, o Senhor vai ter que usar outra pessoa. Porque você, para aquele perdido, é tão perdido quanto ele. Entenderam? Nós não podemos revidar. Nós não podemos desfigurar aquilo que o Senhor nos chamou para ser.
Verso 24, igreja. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para quê, irmãos? Para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Verso 25, por favor. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você diz que é de Jesus, você vai tomar a Santa Ceia dizendo que você pertence ao corpo do Cristo, então tem que andar segundo ele andou. E se ele andou sem revidar mal com mal, você também tem que se esforçar. Se você tem algum inimigo humano, seja ele quem for, você tem que agora ter uma postura diferente. Em vez de relegá-lo ao ódio, você tem que agora nutrir sentimentos sacerdotais para ver se ele enxerga em você as virtudes de Deus. Muda isso na sua vida em nome de Jesus. Não tem inimigos humanos. Quem me maltrata, entrega na mão do Senhor. Quem te faz mal, entrega na mão do Senhor. Uma irmã me pediu aconselhamento, não vou dizer o nome, não há necessidade. É só a situação para você entender. Vida prática. Uma irmã me pediu aconselhamento, então ela veio para o Zap. Falou de uma situação familiar, achando que a sogra dela estava oprimida do demônio, do diabo. E ela falou: como é que eu procedo, pastor? Minha sogra é uma opressão só. E ela vem na minha casa. Como é que eu procedo? Aí eu falei para ela exatamente isso. Tenha misericórdia dela. Ela é uma oprimida do inimigo. Logo, ela não é carente de sua hostilidade. Ela é carente das tuas intercessões. Como estou entendendo? Ela agradeceu o conselho e disse: farei isto, pastor. A resposta dela foi curta: farei isto, pastor. Eu falei: você é sacerdote. E você é sacerdote. Ore por ela. Abençoa a vida dela. Quando ela for na tua casa, amarra os demônios antes. É, irmão. A autoridade é sobre você. Você acha que ela vai vir encangada de demônio? Antes dela chegar na sua casa, ó, repreendo. Não fala na cara dela, né? E aí vai virar guerra. Aí você está chamada de demoniada, ela pula no teu cangote. Mas o fato é, se você acha que a pessoa vai vir carregada de demônio para dentro da tua casa, a autoridade da tua casa é você e seu marido. Só os sacerdotes que estiver lá. Ora, antes que a pessoa chegue, está amarrado. Eu não permito manifestação demoníaca na minha casa. Pronto, acabou. E creia na oração que você faz. E o Senhor endossa. E a pessoa vem, pode estar até oprimida, mas ali não manifesta. Porque você deu ordem, o Senhor amarrou. Tua palavra foi ligada no céu e na terra. Tem que crer no que a gente ora, irmão. Tem que crer que o Senhor está endossando. Você está orando segundo a vontade de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Então preste atenção, irmãos. É vida prática, vida cristã prática. Não interessa quem é o seu opositor, seu algoz, a pessoa que te fere, que te humilha, que é contra você, que te amaldiçoa. Você não é igual a ela. Você é sacerdote real, igual a Jesus. Então da sua boca sai bênção. Palavra de abençoar. Senhor, tem misericórdia dessa criatura que está na mão do diabo. Tem misericórdia dela porque ela é ignorante. Não te conhece. O Senhor colocou esse peso no meu coração para falar isso para a igreja nessa noite. E Jesus fez exatamente isso na cruz. Mesmo na luta de Jesus, porque ele lutou. Na parte humana do nosso Salvador, ele chegou a se sentir desamparado. Uma luta mental muito grande. Mesmo assim, Jesus não esqueceu que ele era sacerdote. Sacerdote, representante do Pai. E como representante do Pai, mesmo quem está lhe ferindo, ele abençoa. Quer ver isso na palavra para a gente finalizar? Lucas 23, 32, igreja.
Só 3 versículos. Lucas 23, 32. Na cruz, Jesus exerceu seu sacerdócio em meio à dor, sem esquecer de interceder. Mesmo ferido, mesmo passando a pior das situações, ele não esqueceu que era sacerdote de Deus, abençoador. Lucas 23, 32. Quantos acharam? Digam amém. Faltam só 4 versículos para terminar a mensagem, irmão. Vamos lá? Leia comigo, por favor, então. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Em algumas traduções tem um detalhe no Calvário, né? Diz assim, caveira, porque era o formato ali do local. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, os 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Agora leia o verso 34. Você vai ver que Jesus, mesmo no maior momento de dor, de agonia, ele não esquece sua essência. Eu vim para salvar os seres humanos. Eles estão me matando, eles me açoitaram, eles me bateram, eles me maltrataram, eu estou sangrando, mas eu os abençoo. Aquele paradoxo de Mateus, amar o seu inimigo, Jesus fez isso. Olha para o texto aí, verso 34, irmão. Eu queria que você lesse em voz alta. É o texto-chave que liga tudo isso. Vamos lá? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Foram soldados. Eles eram ignorantes. E Jesus, ao invés de amaldiçoá-los, orou, intercedeu, falou com Deus Pai: Pai, perdoa-lhes. Isso é o papel do mediador. Amém, povo santo? Agora, nós temos que imitar Jesus. Quando te fizerem o mal, a tua palavra não é de vingança. A tua palavra não é de revide. A tua palavra para Deus, Senhor, tenha misericórdia desse que está me fazendo mal. Mostra teu poder a ele, mas não o poder de destruição, o poder do teu amor. Toca na vida dele. O teu princípio tem que ser esse, de liberar palavras para Deus a favor dos homens. Amém, povo santo? Quantos entenderam? Acho que nenhum de nós sabe o que é isso, estar crucificado. A dor lacerante que é estar numa cruz. Mas Jesus não esquece que tem que abençoar o outro, até os que lhe fizeram mal. Grande desafio para a igreja, grande desafio para mim. Quando levo uma fechada do carro lá dirigindo, eu não posso amaldiçoar o dito cujo. Já falei para vocês, de vez em quando eu solto umas palavrinhas. Seu feio, seu bobo. Eu solto palavrão de criança. Seu feio, seu bobo, seu chato. Acabei de levar uma fechada. Antes eu falava assim, seu energúmeno. Aí a Helenice falou, você não pode fazer isso, você é sacerdote. Energúmeno quer dizer endemoniado, você está xingando o cara. Aí eu parei de falar, nem energúmeno eu posso soltar para os caras. Até isso eu fui, cortar. Porque fui lembrado que sou um sacerdote. Sacerdote não revida mal com mal. Amém, queridos? Para a gente terminar mesmo de fato e introduzir a Santa Ceia. Quantos entenderam a proposição dessa noite? Entender, você entendeu com a mente. Você não entendeu com a mente? Pastor, eu acho que eu entendi a sua pregação, pastor. Minha não, de Jesus. Você entendeu? E agora?
E a pessoa que você tem como inimigo, quiser fazer? Quem é o teu inimigo? Humano. Olha, uma vez que Deus libera a palavra no seu entendimento, se você não fizer, você não é mais tido como ignorante. Os seus compadecem dos ignorantes. Mas uma vez que te foi revelado qual é o procedimento, você tem que fazer. Porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Mas no livro de Hebreus está escrito assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto você está sem instrução de Deus, Deus tem paciência. Mas uma vez que você entendeu, já não é mais questão de ignorância. É de coração duro. E coração duro, Deus não aceita. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? Vai ter que colocar em prática de vida. Como sacerdote real. Vamos para o último texto, igreja. Isaías 53, 12. Ele vai ser o gancho para a nossa celebração da Santa Ceia. É muito interessante que o Senhor tem colocado palavras assim ao longo desses últimos meses. Como, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Se você não perdoar aos homens seus males, também o Senhor não te perdoará. Eu tenho falado sobre isso recorrentemente. Acho que Deus quer consertar alguma coisa em nós. Isaías 53, 12. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, misericórdia. Quem está com a Bíblia de papel, diga amém. Quem está no celular, diga amém. Viu? Tem celular e tem Bíblia de papel. Então, bote seus olhos nesse texto. É o único que nós vamos ver de Isaías 53. A palavra do Senhor diz assim: por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Está falando do servo sofredor, o Cordeiro de Deus, Jesus. Porquanto, o que diz a palavra, igreja? Derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Você viu que ele foi crucificado entre dois malfeitores. A profecia de Isaías é mais de 600 anos antes do Filho de Deus vir à Terra. E a profecia já relatava o que ele ia sofrer. Foi contado entre os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E que mais, irmãos? E pelos transgressores intercedeu. Ele é um sacerdócio até na cruz. Ele é julgado injustamente. Ele não cometeu erro algum, mas estava entre os transgressores, entre os malfeitores. Mas pelos transgressores, orou ao Pai a favor deles. E um desses transgressores era eu. Lá no século 20, eu viria a nascer de novo. Século 20 ainda, vimos? Um dos transgressores era eu. Os outros transgressores eram vocês. E o Senhor Jesus liberou das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas explosões emocionais, dos nossos dolos, quantas pessoas ferimos, a quantos maltratamos, mas Ele intercedeu por nós, lá na cruz. Amém? Então vamos ficar de pé nessa hora, igreja. Vamos tomar o pão e comer nessa noite, tomar o cálice e beber, com esta consciência. E temos que ser semelhante a Jesus, seguir os seus passos. Michele Louvor pode vir à frente.